Só que o que ele não havia citado pro Finn é que ele tá esperando essa festa já tem 6 meses. Nisso, o Finn decide tomar uma atitude. Mais cedo no episódio, ele tinha ouvido alguns sons vindos dos esgotos do Reino Doce, e ele decidiu ir lá investigar. Nessa hora, o Jake alcança ele e destrói a cadeira de rodas dele. Tudo pra ele não destruir a festa surpresa. Nisso, ele amarra o Finn numa pilastra. Depois de muita conversinha, o Finn consegue convencer o Jake a soltar ele e sai vazado. Já se passaram 6 meses desde que o Finn quebrou as pernas. Elas já estão curadas. E ele descobre isso correndo. Lá dentro, ele encontra todos do Reino Doce grudados, melequeados uns nos outros. Nem sei se essa palavra existe. O Jake seguiu o Finn lá pra dentro, e quando ele vê todo mundo preso, ele fica super feliz com a festa surpresa dele, o que dá a entender que foi ele quem prendeu todo mundo lá. E logo após isso, ele começa a enlouquecer. O Finn faz ele voltar ao normal na base da porrada. O ponto é que o Jake ainda não sabe se foi ele ou não que prendeu todo mundo ali. Ele não lembra. Com isso, os dois resolvem perguntar pro mordomo Menta quem é que fez. E o mordomo Menta fala: não foi você, Jake, que fez isso com a gente. Foi ele. E é nessa hora que a gente vê a cena mais estranha do seriado inteiro de Hora de Aventura. O cervo deixa sua forma quadrúpede e tira os seus cascos, revelando dedos. E isso é absurdamente bizarro. Ele tava lambendo todos do Reino Doce para poder prender todo mundo nos esgotos, com a saliva dele. Nessa hora, o Jake solta todos do Reino Doce, enquanto o Finn derrota o Alce bizarro, que acaba sendo jogado esgoto abaixo. E é claro que esse episódio tem uma teoria bem maluca em cima dele. Não faria sentido nenhum um Alce bizarro lamber os cidadãos do Reino Doce, certo? Faria sentido sim. Essa teoria começou a ganhar força uma vez que o cervo não tenta prender nem o Finn, nem o Jake. Cervos e alces na vida real são herbívoros. Eu tô falando cervos e alces porque em alguns lugares esse bicho aqui é um cervo e em alguns lugares ele é um alce, enfim. Ou seja, não comem carne. E os doces do Reino Doce, apesar deles estarem vivos, eles não são carne. Ou seja, comida de alce. O alce tava simplesmente fazendo um estoque de comida pra si mesmo. Ele prendeu o Reino Doce inteiro nos esgotos, achando que ninguém ia ver. O Jake apagou e o Finn teve as pernas quebradas. Curiosidade é que as pernas do Finn não se quebraram nesse arremesso que ele sofreu. As pernas dele foram quebradas pelo próprio alce, só que essa cena foi censurada. Mas olhando esse episódio sem censura, a gente pode ver que o cervo pisou nos joelhos dele. Existem diversos outros episódios bizarros de Hora de Aventura que dava pra falar, mas eu escolhi falar esse porque o episódio do alce é de consenso geral o mais bizarro de todos. Apesar que eu acho o episódio das meninas sem olhos o mais assustador. Sobre o alce, ele tem 2 desfechos que aparecem em 2 episódios diferentes, só que é pura teoria isso que eu vou falar agora. Isso porque não dá pra confirmar que os alces que aparecem no outro episódio é o mesmo alce desse daqui.